Boa tarde, gente. Mais uma quarta-feira. Hoje a gente tem aula de história e hoje a gente vai ter a abertura de um novo capítulo. A gente já vai falando de coisas que vocês gostam. A gente finaliza essa questão da Revolução Industrial, né? Vocês tiveram uma introdução muito bacana. Isso vai ajudar muito, mas muito mesmo vocês no futuro. Eu quero que vocês abram lá na página 20. A gente vai fazer algumas breves discussões sobre esse mundo novo, que é o mundo da comunicação, né? Vocês já nasceram na era da comunicação e a gente vai trabalhar outros meios de comunicação que surgiram antes do nascimento de vocês, nas próximas aulas, por exemplo. Um deles eu tô super ansiosa, que é para falar sobre o rádio. Inclusive tem uma música que eu vou trazer para vocês muito legal na próxima aula, tá? Que é de uma banda que eu acho, assim, uma das bandas mais maravilhosas do mundo, que é a Queen, tá? E a gente vai trabalhar bem direitinho. A gente vai aprofundar mais na próxima aula. Essa aula é uma aula introdutória, falando um pouco sobre a importância da comunicação nas nossas vidas, né? E aí eu queria que vocês abrissem na página 20 pra gente começar, tá bom? Aí eu tenho uma história em quadrinhos, né? Vou mostrar pra vocês aqui, pra ver se vocês estão na mesma página, tá? Todo mundo aí abrindo, acompanhando. Não adianta assistir minha aula sem o livro não, viu? Leia este trecho de uma história em quadrinhos. Aí é da Turma da Mônica, né? Do nosso Maurício de Souza. Aí eu tenho o Franjinha, que é um dos personagens do Maurício, né? Construi um aparelho sensacional. Parece uma simples caixinha, mas ao toque de um botão, clique. Transforma-se num aparelho receptor de rádio, TV, de internet, usando recursos de multimídia de última geração. Olha só, o aparelho receptor que ele citou é aquele que recebe informações, né? Recursos de multimídia, o que é que seria? Seriam diferentes meios de comunicação e informação dentro do mesmo aparelho, tá? Nesse caso dele é um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Rádio, TV, internet, então todos esses recursos multimídia utilizados ao mesmo tempo. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Aí eu tenho algumas questões. 1, 2 e 3. Qual foi a invenção criada pelo personagem Franjinha? Qual seria a função dessa invenção? Quais dos meios de comunicação citados nos quadrinhos você usa em seu dia a dia? Então, são respostas extremamente pessoais, tá? Vamos para a página 21, que a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da comunicação, tá bom? E aí, a gente, antes de começar, certo? Eu queria falar um pouco sobre esses meios de comunicação, sem um aprofundamento maior, obviamente, né? Então, gente, desde as primeiras formas de comunicação, tá, do ser humano, o avanço da tecnologia, ele tem proporcionado para a nossa vida mais acesso, mais praticidade, mais facilidade no uso. Por exemplo, eu estou na minha casa, a minha casa é uma sala de aula e também é a minha casa. Eu estou com vocês do outro lado da tela, vocês conseguem me ver, conseguem me ouvir, e isso acontece graças a esses avanços, certo? Nas últimas décadas, né, esse avanço ele caminhou a passos longos e isso promoveu algumas transformações no mundo e reconfigurou as nossas relações sociais, né? A gente já trabalhou, né? E até eu queria dar uma aula para vocês depois sobre cibercidadania. Vai rolar uma aulinha dessa que vocês vão gostar muito, tá? As distâncias, elas encurtaram, tá? O acesso às informações. E esse acesso se tornou tanto mais rápido quanto mais democrático. Então, a gente tem lados positivos, a gente também tem os lados negativos que vocês mesmos já conheceram, tá? É preciso, né, a gente prestar também atenção que nessa trajetória histórica da comunicação, dos meios de comunicação, das novas tecnologias, há muitas transformações e também permanências. Algumas coisas, elas permanecem até hoje, tá? Formas antigas de comunicação, elas permanecem no nosso cotidiano, tá? Com relação a outros avanços. Tem pessoas que ainda escutam rádio, né? Assistem à televisão, também acessam a internet, tudo isso ao mesmo tempo. Os diferentes tipos de comunicação e os diferentes tipos de registro de informações
do passado e do presente podem ser entendidos como uma manifestação da cultura humana que é diversa tanto no tempo quanto no espaço, certo? Tem até uma brincadeira muito interessante, né, que eu acho que vocês não chegaram a fazer, que é o telefone sem fio. Eu vou deixar umas instruções para que vocês façam o telefone sem fio de vocês em casa, tá? Que pena que nós não estamos em sala de aula, porque senão faríamos na sala, todos juntos. E aí na página 21, gente, a gente vai falar um pouco sobre a importância da comunicação. Qual será a importância da comunicação na nossa vida, tá? Gente, se comunicar é algo inerente ao ser humano. A gente não vive sem conseguir se comunicar, não é? A gente precisa compartilhar informações, a gente precisa compartilhar ideias, opiniões, entre outras coisas. E esse compartilhamento, ele pode acontecer apenas entre duas pessoas, né? Ou pode envolver vários indivíduos, né? Como é o caso dos meios de comunicação de massa, por exemplo, como jornais, como a televisão, como o rádio, enfim. Independentemente do número de pessoas que estão envolvidas nesse processo de comunicação, os objetivos relacionados à comunicação são basicamente os mesmos e envolvem o quê? Transmitir ou receber informações orais ou escritas, visuais ou sonoras. Não é assim que a gente aprende? E aí eu queria saber, com quantas pessoas vocês se comunicam durante o dia? Já pararam para pensar? Qual é o assunto que foi tratado nessas conversas, nessas pessoas que vocês se comunicam? Como é que essa comunicação ocorreu? Ela ocorreu pessoalmente? Ela ocorreu por telefone, por mensagem de texto, por áudio, entre outras formas? A gente se comunica mais hoje, principalmente por causa da pandemia, através das redes sociais, né? A gente está no momento em que estamos em casa, isolados, então não podemos estar nos encontrando pessoalmente, certo? E aí, ó, na página 21 eu tenho um textinho muito importante que vai falar um pouco sobre isso que eu já falei, né? A comunicação, ela faz sim parte do nosso dia a dia, tá? É uma necessidade, por isso que eu disse que ela está inerente ao ser humano, tá? A gente sempre está se comunicando para obter novas informações, tá? Para aprender algo e também para que a gente possa se divertir. A gente pode fazer isso de diferentes formas, né? Conversar através de gestos, telefonemas, e-mails, cartas. Carta é uma coisa que está quase abolida, né? Mensagem de texto, áudio, vídeo, como eu estou fazendo agora com vocês, computador, tem várias possibilidades. A comunicação é fundamental para a nossa vida em sociedade, pois é dessa forma que a gente pode compartilhar ideias, informações ou mensagens entre si. E aí, ó, eu tenho uma imagem muito legal que já é uma atividade na página 21 para vocês realizarem, tá bom? Na página 22, fala um pouco sobre a comunicação do passado para o presente. Como é que ocorreu esse processo, como é que esse processo ele evoluiu, tá? Gente, observem as imagens para a gente dar as orientações. As imagens são essas aqui, ó. Quero que vocês... Opa! Acho que eu tirei daqui da minha página. Só um minutinho. Opa. Olha só. Quero que vocês observem essas imagens e observem a minha explicação. Prestem atenção, certo? Gente, as primeiras formas de comunicação no passado foram os gestos e a fala, né? O gestual. A evolução da espécie humana, ela propiciou o desenvolvimento desta última, uma capacidade que somente os seres humanos têm, né? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, no decorrer do tempo, as pessoas criaram diferentes formas de se comunicarem e de registrar informações. Conheço algumas dessas formas. Os gestos e depois a fala podem ser consideradas as formas mais antigas de comunicação. Quando necessário, as informações eram passadas oralmente de uma geração para outra. E assim também surgiram muitos gêneros textuais, né, como o cordel, que a gente já trabalhou. Os desenhos feitos em cavernas há milhares de anos são os primeiros registros de comunicação humana. Esses desenhos são chamados de pinturas rupestres, que é o que a gente já trabalhou lá no segundo bimestre. Uma das primeiras formas escritas foi desenvolvida pelos sumérios, que é um povo antigo que habitava a região da Mesopotâmia,
que é a atual Irã. Eles escreviam sinais com auxílio de cunhas. Cunhas, pessoal, são peças feitas de metal ou de madeira que, quando apertadas contra a argila úmida, elas formavam alguns sinais, tá? Mais tarde, outros povos desenvolveram a escrita em diferentes suportes, como o pergaminho. Vocês já viram pergaminho? Depois pesquisem. E, finalmente, o papel. Uma invenção, gente, que mudou a história da humanidade e a história da comunicação foi a criação da prensa em 1450, que é essa da última imagem da página 22. Essa máquina é uma espécie de impressora antiga, tá? Ela imprimia textos e possibilitou que as informações chegassem com alguma rapidez a um número maior de pessoas por meio de livros, por meio de panfletos, livros, entre outros, tá? E elas eram formas escritas como jornal. Página 23. Em 1826, a primeira fotografia foi produzida da imagem fixa, evoluiu-se para a imagem em movimento. Em 1895, usando-se a sequência de uma grande quantidade de imagens fixas, surgiu a primeira cena em movimento. Assim iniciou-se o cinema. Olha que coisa interessante. Então, a gente tinha o nascimento, aí, em 1826, da primeira fotografia, né? E a sequência de uma grande quantidade de imagens fixas deu origem ao nosso cinema, né? O surgimento do rádio, gente, permitiu que informações em áudio fossem transmitidas para lugares distantes com o tempo. O rádio se transformou e ganhou muita importância. O rádio é muito importante. Inclusive tem uma música do Queen, né? Que é Rádio Gaga, que é uma música que eu até arrepio só de falar, porque é uma homenagem ao rádio de maneira muito intensa, muito bonita, que o Freddie Mercury faz. Eu vou deixar para vocês ouvirem depois, tá? Esse meio de comunicação, o rádio, ele foi criado por volta de 1860. O telefone também mudou a forma das pessoas se comunicarem. Esse objeto passou por transformações e atualmente a gente tem o telefone móvel, que é o que eu estou usando para gravar a nossa aula de hoje, tá? Popularmente chamado de celular. Então, o celular nada mais é do que um telefone móvel, tá? E é um dos mais usados atualmente. O telefone foi criado em 1876. Gente, o aparelho celular, ele é muito importante, tá? Porque ele tem de um tudo dentro dele, tá? Ele é um computador, um mini computador. Com a televisão, as imagens passaram a ser transmitidas para uma quantidade muito grande de pessoas. Esse meio de comunicação foi criado em 1923 e chegou ao Brasil 30 anos depois. Então, muito tempo se percorreu para que a TV chegasse aqui, né? E aí a gente tem os satélites que vão levar imagens, que vão levar esses programas de TV para todo o Brasil. Com o computador e o telefone celular e a internet, a comunicação e o compartilhamento de informações se tornaram mais velozes. Esses recursos são fundamentais para a comunicação nos nossos dias atuais. Então, essa é a evolução da comunicação do presente, aliás, do passado para o presente, tá bom? Gente, olha só. Na página 24, eu tenho um tópico Outros Olhares, que fala um pouco sobre uma curiosidade indígena. Eu quero que vocês leiam também, para que vocês consigam realizar a atividade, tá? Página 26. Ai, que coisa linda. Olha que lindo, gente, isso. Olha que incrível isso. É incrível esse livro assim, né? Vamos falar um pouco sobre o cinema. Conheça as transformações pelas quais passaram a fotografia e o cinema desde que esses meios de comunicação surgiram. Aqui é uma breve história da fotografia, tá? Eu tenho aqui nessa primeira fotografia, vocês vão fazer a leitura de todas elas, certo? Essa parte é a breve história da fotografia, essa de cima. E a de baixo é a breve história do cinema. Eu quero que vocês façam a leitura atenta. Ó, breve história da fotografia, breve história do cinema. Eu quero que vocês façam uma leitura muito atenta, porque vocês vão realizar atividades sobre ela na página 28. Eu tenho uma espécie aí de esquema que vocês vão precisar preencher. Gente, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a importância do rádio na vida das pessoas, também o surgimento da televisão no Brasil e sobre as tecnologias digitais de informação e de comunicação. E aí nós fecharemos os conteúdos de história, tá? Próxima aula eu trago uma música bem legal para vocês
Inclusive, eu já vou até deixar para vocês disponível para que vocês possam ouvir, que fala um pouco sobre a importância do rádio. Beijo, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.